É um prazer, irmãos, estar mais uma vez aqui para gravarmos essa quinta lição da revista Palavra e Vida do terceiro trimestre de 2020, onde estamos abordando a esperança em tempo de quarentena e hoje o tema é Vencendo o Abatimento da Alma. Esta lição foi escrita pelo pastor Carlos Henrique Soares e o texto base foi Salmo 42, versículo 11, e hoje estaremos abordando os 11 versículos desse salmo. E o texto base diz: Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Quando a gente depara com um salmista confiando em Deus, isso nos faz despertar, a respeito do que Deus quer fazer na nossa vida, do que Deus tem como plano em nossa vida. E o salmista vai passar para a gente algo que a gente pode comparar ao que acontece nesse momento de pandemia, de quarentena, né? A quarentena, ela trouxe um medo de ficar contaminado, ela nos deu uma certa apreensão pelo desemprego, o estar isolado, ela vem causando situações emocionais nas pessoas. Eu já encontrei pessoas nesses dias difíceis já vivendo uma certa crise por não entender o que pode vir a acontecer consigo mesmo, durante esse período de quarentena. Mas a gente precisa aprender com o salmista, nessa abordagem dessa lição, a vencer essa espécie de abatimento que a nossa alma sofre nesses momentos difíceis, que a gente acaba tendo que enfrentar. O autor vai convidar a gente a vivenciar as respostas da palavra de Deus que contida nesse Salmo 42. O autor faz uma abordagem muito bonita deste salmo. Ele não fica preso só nessa pergunta que o salmista faz nesse versículo 11, mas ele pega todo o contexto dos 11 versículos e vai trabalhar com a gente uma abordagem muito interessante a respeito de por que às vezes a gente fica tão abatido diante de situações que está contra ou está fora aquilo que a gente planejou, está diferente daquilo que a gente imaginou que estivesse em nossos dias. Então, primeiro ele vai dizer que em dias de desesperança nós devemos buscar a Deus. E ele vai se basear nesses dois versículos que diz: como a corça anseia pelas correntes de águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na tua presença? O salmista aqui, ele estava em um deserto de circunstâncias, fora do seu controle, Ele tinha esse acontecimento dele estava envolvido em alguma coisa dentro do seu próprio coração, no seu interior. É como se ele tivesse com o seu coração apertado diante de uma situação complicada. Então ele registra assim, ele fala: assim como a corça, ela tem sede de Deus, e ao contemplar elementos da natureza, ele vê o seu interior. Essa sede que ele tem de Deus faz ele sentir que precisa estar mais próximo de Deus o mais rápido possível. Ele coloca aí no comentário de Spurgeon,
que vai falar para a gente sobre a interpretação que ele dá para essa ideia do texto seguinte: a melhor coisa da vida é estar com Deus, e a segunda é desejar de Deus, porque ao estar com Deus, ao desejar de Deus e ao encontrá-lo, podemos ser satisfeitos com tudo que ele é para nós. Spurgeon expressou assim de uma forma muito cultural, né, muito direta, o grande pregador Spurgeon, a respeito dessa questão de a procura e o desejo que o homem tem de estar na presença de Deus. O pastor Carlos Henrique vai então fazer essa abordagem com a gente e a gente para pensar. Será que a gente tem buscado a Deus com mais afinco nesses dias que a gente está vivendo essa situação contrária até aos nossos planos? A gente não planejou isso, a gente não desejou nada disso que está acontecendo hoje, mas estamos vivenciando isso. Será que a gente tem procurado buscar a presença de Deus, desejar a presença de Deus, até encontrá-lo, até sentir que Ele está presente, até sentir que a gente está nos braços dEle? Que a gente possa, amados, estar buscando ao Senhor em meio a essas situações que a vida às vezes nos apresenta. O autor faz uma pergunta assim para a gente: qual é a fonte da vida? A fonte não é alívio, proteção, segurança, realização pessoal. O salmista não precisa de fonte humana. Ele está unicamente dependente de Deus. E ele sabe que só Deus satisfaz a vida do homem e a sua própria necessidade. Então o autor de Hebreus, lá no capítulo 4, versículo 14 a 16, vai dizer assim: em Jesus nós temos um grande sacerdote. Ele é a fonte de alegria, paz e descanso. Deus será para nós o suficiente. Certo díssimos, corramos para que isso aconteça. Então, o autor dessa lição vai dizer que a gente é como se a gente tivesse que correr em direção à presença de Deus, para nós não ficarmos com a nossa alma tão abatida. O segundo momento desta lição, ele está dizendo assim: em dias de desesperança, leve o seu coração à mensagem que fortalece. Muitas das vezes a gente, com a falta de esperança, com a falta da saída, a falta de solução diante das dificuldades que a gente possa enfrentar, normalmente a gente se abate. Em alguns casos, a gente entra num estado depressivo, algumas pessoas entram num estado de choro, de muita tristeza, mas o autor está aí nos orientando a levar o coração a uma mensagem que fortalece. Então o texto que vem esclarecendo isso para a gente aí, do versículo 3 ao 5, vai dizer assim: dia e noite as lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com uma multidão de adoradores à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças em meio aos sons de uma grande festa. Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Você percebe que ele repete muito isso aí durante todo esse trecho do capítulo 42, né? Do versículo 1 ao versículo 11, a gente vai encontrar essa repetição aí do salmista colocando para sua alma que a esperança dele está em Deus. Eu estive conversando com umas pessoas durante essa semana sobre exatamente isso. Quantas vezes a gente
não alimenta a nossa alma com coisas boas. Quantas vezes a gente se deixa levar pela tristeza, pela dificuldade da nossa alma? O salmista, ele fala sobre lágrimas e escreve o motivo. Onde está o teu Deus? Aqui, a tristeza do salmista não é que ele não encontrasse Deus, é o porquê que as pessoas zombavam dele, dizendo: aonde está o teu Deus que não te acode agora? Aonde está o teu Deus que não pode tirar você da situação complicada? Recentemente nós conversamos isso lá nas reuniões da igreja, nos cultos que estamos fazendo, sobre as pessoas falar assim: cadê os crentes que sempre oravam? Cadê os crentes que faziam vigília? Cadê os crentes que oravam pedindo cura? E agora? O que vão fazer com esse coronavírus? Por que os crentes não vão para o hospital orar? Então a nossa tristeza é muito parecida com a tristeza do salmista. Mas o autor da revista, desta lição, está dizendo o seguinte: em dias de desesperança, em dias onde vai ter até comentários que vai te desanimar, leve o seu coração a mensagem que te fortalece. Então ele começa esse trecho do versículo 3 ao 5 aí, dizendo que ele estava em lágrima. O alimento dele era o sofrimento, porque as pessoas zombavam dele o tempo todo. E ele repete, ele dizia: onde está o teu Deus? Aí ele responde: meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu poderia estar com a multidão adorando, estar no templo, realizando o culto, pregando a palavra, ensinando a palavra, e hoje eu não posso. Mas eu tenho certeza que eu ainda voltarei a cantar, voltarei a dar ações de graça, com alegria no meu coração, porque eu pergunto: por que a minha alma está tão abatida? Por que está tão triste? Aí ele mesmo responde: espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Então ele fala para a própria alma, como se ele conversasse com a sua própria alma: não deixe se abater, vamos nos fortalecer, que ainda vamos estar de volta fazendo a obra de Deus, nos envolvendo com a adoração, nos envolvendo com a obra do Senhor, sem levar em conta esse tempo de dificuldade que estamos passando. Eu sei que é difícil, amado. É difícil para a gente passar por esses momentos, mas a gente precisa buscar no Senhor todo o fortalecimento. O autor dessa lição diz assim: às vezes a gente fica diante de alguma situação assim. Onde está o seu Deus diante de um diagnóstico médico? Você está com Covid, você está com insuficiência respiratória, traz roupas porque o teu parente morreu. Sempre é uma notícia ruim que às vezes surge. E às vezes a gente pode se sentir triste, como o salmista sentiu. Por exemplo, seus filhos estão na droga, ou seu filho está envolvido com prostituição, entrou desemprego na nossa família, as portas continuam fechadas e sem oportunidade. Parece que até o interior da gente fica sem resposta, né? A gente fica lá no interior, a gente não está acreditando que as coisas vão ser boas. E a gente às vezes grita, né? Deus, onde está o Senhor agora, nesse momento tão difícil? Por que o Senhor não me atende? Por que eu não consigo ver solução? Mas essa pergunta a gente tem que fazer para o Senhor. A gente não pode ficar questionando isso aí para os outros, não. Tem que questionar para o Senhor, é no nosso particular. E eu tenho certeza que Deus haverá de nos dar a resposta que a gente tanto precisa. O salmista apresenta a sua angústia ao se lembrar de algumas coisas. Lembrava como seu povo ia aos cultos públicos, como tinha as festas de celebração, os cânticos que eram entoados. Aquilo preenchia a sua vida. Agora ele está adoecido ao lembrar que estava agora sem essa oportunidade. E diante das cobranças externas, ele sente
o seu interior maltratado por essa situação. Mas o autor coloca uma frase para a gente aqui que a gente tem que levar em conta. Nós precisamos aprender a termos respostas para os questionamentos do nosso coração. Quando nós aprendemos a ter resposta para os questionamentos do nosso coração, a gente não se deixa levar por essas pessoas que zombam, por essas pessoas que não acreditam, por essas pessoas que até duvidam da nossa fé. A gente consegue superar, porque a gente vai colocar a nossa mente numa mensagem que fortalece. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Deus e Deus meu. O terceiro momento desta maravilhosa lição diz assim: em dias de desesperança, lembre-se de Deus. A gente já viu que, no primeiro momento, ele manda a gente buscar a Deus. No segundo momento, ele manda a gente colocar o nosso coração em direção à mensagem que fortalece. Agora, ele nos orienta nessa lição a lembrarmos de Deus. E os versículos que ele vai trazer essa ideia aí, está no versículo 6 e 8, diz assim: agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti, desde o distante monte Hermon, onde nasce o Jordão, desde a terra do monte Mizar. Ouço os tumultos do mar revolto, enquanto suas ondas e correntes passam sobre mim. Durante o dia, porém o Senhor me derrama seu amor, e à noite eu consigo entoar seus cânticos e faço orações ao Deus que me pode dar vida. Olha a esperança desse salmista. Enquanto as situações estão contrárias, a água revolta, a correnteza, ele compara essa situação como uma água muito revolta, muito cheia de tumultos, né? E ele para e pensa: mas o Senhor, ele me derrama o seu amor durante o dia. E à noite eu consigo entoar um cântico e faço orações ao Deus que me dá vida. Recentemente conversei com um amigo, e o amigo disse que está passando um momento um tanto complicado por uma situação de saúde que ele passou. E eu pude falar para esse amigo o seguinte: o pior que você tinha que viver até hoje, você já viveu. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. Você não pode ficar colocando a sua existência baseada no que aconteceu na crise que você teve, no momento que você foi socorrido, no momento que você foi internado, no momento que você ficou doente. Você tem que pensar que Deus livrou você da morte e te deu uma nova esperança. Às vezes nós nos abatemos muito pela situação que nos faz ficar sem esperança. Mas o autor vai, baseado nessa ideia, nesse acontecimento do salmista, ele manda a gente lembrar-se de Deus. Nós precisamos nos apegar a Deus a todo instante. O cenário aqui, diante do salmista, é um cenário de deserto, é um cenário de montanhas altas, é um cenário de lugar onde brota correntes de água. Ele fica meio sem saber como que vai atuar, mas ele olha para dentro dele mesmo e lembra: posso até passar por correntes de águas revoltas, eu posso até enfrentar dificuldades nesses momentos difíceis, mas durante o dia, porém, o Senhor me derrama o seu amor, e à noite entoo, quer dizer, eu vou cantar os cânticos e vou fazer orações ao Deus que me dá a vida. Minha experiência pessoal sobre isso: às vezes a gente passa noites em claro, apenas tendo pequenos cochilos. Mas a minha experiência de vida é o seguinte: enquanto eu estou sem o sono profundo, sem o sono que vai me dar o descanso, eu vou para os braços do Pai.
Eu me aconchego nos dois enormes braços de Deus e falo: Deus, eu quero me aconchegar aqui nos teus braços e quero dizer assim: se o Senhor achar por bem me dar sono para dormir, o Senhor vai me dar. Se o Senhor achar por bem tirar toda a angústia e tristeza do meu coração, o Senhor vai tirar. Mas faça aquilo que o Senhor entender que seja o melhor para a minha vida. Eu só quero estar no centro da sua vontade. Termino uma oração dessa e o Senhor me dá um sono e eu durmo tranquilamente. Se eu voltar a acordar, penso preocupado, lembrando de alguma coisa, novamente: Senhor, quero continuar o meu bate-papo com o Senhor. Cuida de mim, cuida dos meus sentimentos, controla essas águas revoltas, controla essa situação de tumulto, porque certamente eu viverei durante o dia diante do seu amor. Durante a noite, o meu canto de louvor diante de ti e as minhas orações é porque eu tenho certeza que o Senhor pode me dar a vida. O salmista aborda com o Senhor essa situação um tanto quanto parece que sem solução. Mas ele vê os problemas, as lutas, não como algo que o diabo está colocando diante dele, ou uma consequência do seu próprio pecado. Mas ele consegue ver tudo como um oriundo da ação de Deus e fazer disso o seu cântico, a sua oração de dia a dia. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas catatumbas. Mas as tuas ondas e vegas têm passado sobre mim. Versículo 7. Essa aqui numa outra versão. Quer dizer, mesmo que as coisas estejam difíceis, ele entende que é o Senhor que está permitindo que aquilo aconteça, mas ele confia no Deus que pode todas as coisas. Muitos cristãos, influenciados pelo misto das pregações que ouvem ou participam, começam a achar que tudo que acontece e que inquieta vem como uma seta do diabo. Por exemplo, interferência do inferno e etc. Daí tantas frases de efeito como as que a gente costuma ouvir: pisa na cabeça do diabo, está repreendido, determino isso ou aquilo, não aceito. E por aí a gente vai encontrando esses tipos de termos. Mas a pergunta que precisa ser feita é a seguinte: e se as ondas agitadas vierem da mão de Deus para nos trazer um novo tempo, um amadurecimento, um crescimento e maturidade? É uma pergunta que não cabe nem eu esperar uma resposta, nem minha nem sua, mas cabe a gente fazer uma reflexão. Será que nós não estamos passando hoje por esse período de pandemia, agora tendo até alguns casos aumentados nesses dias? Não seria para nós revermos como que nós temos nos portado diante de Deus quando as coisas difíceis nos aparecem? Será que não tem acontecido com a gente agora, não seja um teste? Deus não está fazendo um teste com a gente porque os dias daqui para frente não vão ser os melhores. Mas agora veio o prenúncio de como pode ser lá na frente. Será que nós estamos tirando algum tipo de aprendizado? Será que nós estamos nos lembrando de Deus nesses dias de tanta dificuldade? Que eu e você possa olhar para o Senhor como a principal solução dos problemas que a gente vem enfrentando. Que a gente não venha atribuir tudo ao outro, mas muitas das coisas que acontecem, a responsabilidade é nossa. É de nossa responsabilidade algumas situações, algumas atitudes diante de problemas que sobrevêm. O quarto momento dessa lição vai nos mostrar que em dia de desesperança a gente precisa perseverar. E os versículos que dão apoio a essa ideia, versículo 9 a 11, dizem: clamo, ó Deus, minha rocha, por que te esquecesses de mim?
Por que tenho de andar entristecido, oprimido por meus inimigos? Os insultos deles me quebram os ossos. Zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o teu Deus? Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Pois bem, esse é o último momento desta maravilhosa lição que o Senhor nos permitiu ter às mãos hoje. E a gente olha para uma lição assim e fica a fazer algumas perguntas. Será que eu tenho preservado diante das situações que eu tenho enfrentado? Será que eu tenho feito como salmista? Será que eu posso procurar as respostas certas? Porque ele pergunta assim: por que esqueceste de mim, ó Deus? Não significa que Deus esqueceu dele. É o estado emocional que ele está vivendo diante das perseguições, da crítica do povo que estava à sua volta. Ele mesmo com a convicção que ele tinha, em algum momento ele fala: Senhor, será que há a possibilidade do Senhor esquecer-se de mim? Ele faz essa pergunta. Depois ele fala: por que ainda sinto a pressão dos meus opressores? Quer dizer, pressão de opressores, todos nós vamos passar um dia. Quem nunca foi perseguido pelos chefes lá na empresa? Quem nunca foi perseguido na escola? Quem nunca sofreu um bullying na escola? Quem nunca teve um problema de discussão de opiniões com os amigos, com os familiares? Quem nunca viveu um momento de ser empurrado contra a parede porque o outro não concorda, não combina as ideias? Quantos de nós já passou por essa pressão daqueles que oprimem um ao outro? A própria sociedade. Como nós cristãos somos oprimidos, somos pressionados pela sociedade, porque a sociedade nos cobra uma atitude de santidade, nos cobra uma posição enquanto servos de Deus, e eles têm uma vida totalmente desregrada. Mas basta o crente ter um deslize na vida para que todo crente passe a não prestar, baseado em um. Nenhum dos outros presta. Já notou que nós somos colocados tudo no mesmo pacote? Junta todo mundo assim, ele junta crente num pacote só. Seja que igreja for. Se é pentecostal, se é neopentecostal, se é tradicional, se é histórica, se é a igrejinha do fundo do quintal de alguém, não importa. Tem nome de cristão, está no mesmo pacote. Basta um cristão vacilar. Todos são acusados. É mais ou menos isso que eu acredito que o salmista estava sofrendo. Ele tinha suas convicções diante de Deus, mas também passava por situações difíceis. E ele então sentia aquela pressão. E ele pergunta: por que ainda sinto essa pressão dos opressores? Deus, o Senhor foi embora? Por que me perguntam onde está o meu Deus? Eles perguntavam para ele, né? Onde está o teu Deus? Cadê teu Deus agora nessa hora tão difícil? Será que nós temos procurado responder para as pessoas que estão à nossa volta aonde está o nosso Deus? Será que a gente consegue afirmar que a nossa esperança ainda é real? O salmista, ele não para. Ele persevera e traz para si a esperança, as convicções do coração. Às vezes, a nuvem escura parece permanecer sobre a família, sobre as lutas. As lutas são terríveis, mas precisamos trazer à mente a certeza de que Deus
que Deus é presente, Ele é o Deus conosco, o Emmanuel, na nossa vida. Quando nós entendemos que Deus está realmente presente ali nas situações que a gente vem enfrentar, a gente muda as circunstâncias, porque a gente não perdeu a convicção, a gente não perdeu a certeza de que Deus está cuidando da gente. Olhar para uma situação de abatimento da alma e vencer é muito difícil. A gente precisa lutar para vencer essas situações complicadas que a vida nos oferece. Quando a gente lê a história de Jó, ele estava no meio de sofrimento, mas ele recebe a visita de pessoas que não acolheram a sua dor, mas só serviram de juízes para condená-lo com um discurso de dúvida e de muita cobrança. Os caras perguntavam para ele: onde está o teu Deus? Você pecou? Você está debaixo da ira de Deus? Já ouviu de muitas pessoas em profunda depressão o desabafar que perguntas iguais a essas lhe foram feitas. Isto é cruel. É cruel imaginar que quando você está passando pela situação mais difícil da sua vida e que em alguns casos você não procurou, não foi você que mergulhou naquela situação. E aí, em vez dos amigos te cercarem para te apoiar e te colocar numa posição favorável, na situação que possa te dar um maior conforto, é como se eles metessem o dedo na tua ferida e ainda rodasse assim, ó, para que você sentisse mais dor. Eu creio que o salmista passou exatamente por esse tipo de coisa. Mas em meio ao sofrimento de alguém, o conselho que o autor nos dá: não fale, esteja apenas ao lado, acolhendo. Isso será o suficiente. O salmista, em meio a todas as perguntas e lágrimas, fez como se fosse uma outra pessoa trazendo a si a resposta. Entenderam? O autor está dizendo para a gente: quando for ajudar alguém, vamos ajudar mesmo. Muitas vezes, amados, a melhor ajuda que a gente pode dar para alguém que está vivendo um abatimento na alma é ombro. Ombro. Dá o ombro, deixa ele encostar a cabeça no ombro e deixa ele chorar. Vai conversar com alguém que está vivendo a dificuldade, deixa ele falar. Deixa ele desabafar o problema dele. Nós não somos os donos da razão para chegar e fazer como esses amigos de Jó, meter o dedo na ferida dele. Quem somos nós? Passamos pelas mesmas dificuldades, estamos sujeitos a enfrentar as mesmas lutas. Às vezes a gente não consegue imaginar a dor do outro, mas o autor aqui está nos orientando a não fale nada, fique em silêncio, só escute. E aquele momento de escuta vai ajudar aquele irmão abatido, vai fazer com que aquele irmão dê a volta por cima. Às vezes uma palavra da gente, em vez de ajudar o irmão, vai afundar o irmão ainda mais. Que ele possa nos abençoar, que o Senhor da glória possa nos dar cada vez mais certeza, para que as nossas convicções não sejam questionadas, para que a gente possa realmente vivenciar e perseverar nessa presença gloriosa do Senhor em nossa vida. A gente fica hoje com esta lição diante desse agir e pensar nessas palavras que o autor coloca. Nada melhor do que em meio à desesperança olharmos para as promessas e o cuidado de Deus. Todos nós sabemos que Deus tem cuidado da gente. Mergulharmos no cântico de vitória de Paulo, que em meio às crises registra em Romanos 8, 31 e 39. Paulo, nesse texto aí, ele
Ele vai dizer que a gente é mais que vencedor. Ele vai dizer que a gente não precisa ficar olhando para a profundidade, a altura, a dificuldade, porque Deus está ali diante da gente, nos dando a direção que a gente precisa. Eu quero até ler com você esse trecho, para você ficar bem atualizado com essa palavra que Paulo vai trazer para a gente, esse texto maravilhoso da palavra do Senhor. Paulo, acredito que viveu momentos muito difíceis na vida dele. Paulo não teve uma vida boa. Paulo viveu momentos que ele não reclamava. Ele entendia que ele haveria de passar por aquelas coisas, mas ele tinha em quem confiar. Olha o que ele diz nesses versículos aí de 31 ao 39 de Romanos 8. Começa assim: que podemos dizer diante de coisas tão magníficas quanto estas? Se Deus está do nosso lado, quem é que pode estar contra nós? Visto que ele não poupou nem o seu próprio filho, mas o entregou para todos nós, será que certamente não nos dará de graça todas as coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará, então? Foi Cristo quem morreu por nós e ressuscitou por nossa causa, e agora está sentado à direita de Deus e também intercede por nós. Quem então pode nos separar do amor de Cristo? Será que é o sofrimento? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a própria morte? Como está escrito. Mas o fato é que, por sermos fiéis ao Senhor, estamos sofrendo perigo de morte a todo instante. Somos como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas apesar de tudo isso, temos uma vitória esmagadora por meio daquele que nos amou. Estou convicto de que nada poderá nos separar do seu amor. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestade, nem o presente, nem o futuro, nem o lugar bem alto do céu ou a profundeza do mar, nem qualquer outra coisa será capaz de separar-nos do amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amados, olha que texto. O autor continua dizendo aqui pra gente, ó, em meio às lutas, quem será contra nós? Se Deus está conosco, se por amor de nós Deus não poupou seu próprio filho, como não descansar nele? Quem vai ficar nos acusando se a nossa justificação vem dele? Quem vai nos condenar por algo se o nosso perdão eterno está mantido em Cristo? Quem além de nós, de nos justificar, é o intercessor pleno, é ele que intercede o tempo todo por nós. Quem nos pode separar de Deus? Nada, nem o mais, nada somos mais do que o que a gente é diante do Senhor. Amados, em quem que a gente vai colocar nossa esperança? Em quem que a gente vai depositar a confiança? É só Deus que pode nos justificar. Então, amados, eu espero que essa lição de hoje tenha trazido para mim e para você uma força para vencermos aqueles momentos mais difíceis que a gente pode sentir, que a nossa alma está
abatida. Porque, amados, nós somos mais que vencedores em Jesus. Então não há nada dessas coisas que possam, eu chamo de coisas externas, nada dessas coisas externas pode nos abater. E nem tampouco a profundeza da angústia da nossa alma pode nos abater. Porque o Senhor tem nos justificado. É nele que nós temos que confiar. É em Jesus que a gente tem que depositar essa confiança total para vencermos esses momentos de abatimento. Eu quero orar com você nesse final dessa lição para pedir a Deus que te dê força para, nesses tempos de falta de esperança, você possa superar os abatimentos da alma, porque a pior enfermidade que a gente pode enfrentar não é a enfermidade física, é a enfermidade da alma, é aquilo que mexe com os nossos sentimentos, com a nossa própria existência. Oremos ao Senhor. Deus de glória, Deus que tem protegido os teus servos, Deus que é digno de toda a honra, de todo louvor, ao qual nós podemos orar, porque o véu do templo se rasgou e nós passamos a ter acesso direto ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua intervenção na sociedade, pela tua intervenção nos nossos pensamentos, pelo fato do Senhor acolher as nossas lágrimas, acolher as nossas dificuldades e o Senhor conseguir nos responder ao abatimento que a nossa alma sofre muitas vezes. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem sido consolo, o Senhor tem sido aquele socorro bem presente na hora da angústia, na hora da dificuldade. Livra os teus servos de todo e qualquer abatimento nesses dias de dificuldade. E nos dias que poderão vir, que sejam piores, o Senhor possa estar conosco, como o Senhor está hoje. Da mesma forma que o Senhor está hoje, nos dando resposta. Em nome de Jesus, conforta a alma de cada um de nós, os teus filhos, que hoje estamos aqui diante do Senhor, estudando essa lição tão maravilhosa. Que esse Salmo 42 possa ser lido, relido, que esse texto de Romanos 8, 31 a 39 possa ser lido e relido, para que nós possamos alimentar uma esperança para nos livrarmos desse abatimento da nossa alma. No nome de Jesus, nos abençoe. Sou o pastor Marino, tenho o prazer de estar trazendo essa lição para você, com todo carinho, amor, dedicação. E espero que no próximo encontro a gente possa estar abordando aí a 6ª lição e trazendo mais uma reflexão baseada nesses temas, desses autores tão abençoados por Deus, que o Senhor concedeu essa dádiva dele estar escrevendo coisas tão maravilhosas. Então, até o nosso próximo encontro, que Deus te abençoe e Ele possa te ajudar a vencer essas dificuldades. Amém.